Olá, crianças, aula de português. E nós estamos em português fazendo uma viagem pela África, né? Saímos do Japão, fomos na África, gostamos tanto que ficamos lá um tempinho e a gente não pode ir na África somente para conhecer as savanas, as histórias das savanas. A gente tem que conhecer um pouquinho da cultura desse povo lindíssimo, desse povo riquíssimo, né? E aqui eu trouxe para vocês, vamos na música e na dança lá da África. E aí eu trouxe para mostrar para vocês um grupo de crianças chamado Masaka Kids, um grupo que eles dançam muito, do jeitinho deles, e acho que vocês vão gostar de conhecer. E observem as brincadeiras que são apresentadas nessas danças e as paisagens em volta. E observe principalmente o sorriso desse povo, que é uma característica marcante deles. Não vou passar todo não, vou passar um pedacinho, depois eu deixo o link. Ótimo, vou deixar o link para vocês terminarem de ver. É muito lindinho essa alegria contagiante dessas crianças. Então agora vamos lá para a savana africana. Mais uma lenda. A natureza, gente, tem umas curiosidades. E tudo tem uma explicação na forma de uma lenda. A ciência também tem uma explicação, tá, gente? A explicação da ciência é muito verdadeira. Mas vamos um pouco de fantasia também, né? Então vamos lá. Vocês sabem, por acaso, por que a girafa tem as pernas tão compridas e esse pescoço, então, tão comprido? Sabem por quê? Eu vou contar para vocês um segredo, o porquê disso. Então vamos lá. A girafa e o rinoceronte. Coitados, eles estavam com fome, procurando por comida. A terra toda estava esburacada. Eles não encontravam comida nem água. Eles eram baixinhos. E aí, eles olharam para cima e viram que as folhas lá nas árvores estavam verdinhas. Então, olha, gente, não é que eles falaram, mas se a gente fosse alto, da altura e alcançasse dessas árvores e alcançasse nessas folhas, a gente ia poder comer. E foram aí que eles tiveram uma grande ideia. Procuraram um bruxo, um feiticeiro. E aí, o feiticeiro, e pediram para dar uma solução para eles. E o feiticeiro disse, é fácil, vou fazer uma poção. Volte aqui amanhã, dia tal, que eu vou entregar a vocês uma poção que vai fazer uma magia para resolver esse problema. E foi aí que eles foram. A girafa foi, porque o rinoceronte acabou esquecendo do compromisso. A girafa achou que ele tinha encontrado comida. E até de fato ele tinha encontrado. Mas ele encontrou um pouquinho. Ele queria a magia para ele. Mas aí a girafa, achando que ele não ia, o feiticeiro deu a ela a poção. Ela tomou. E, gente, ela deu ela se sentiu meio tonta, foi fechando os olhos, mas quando ela acordou, a magia tinha acontecido.
As pernas dela haviam crescido, pescoço grande. E aí ela podia alcançar as árvores. O rinoceronte, quando lembrou do compromisso, saiu correndo para o encontro do feiticeiro, mas não encontrou ninguém, nem girafa, nem feiticeiro. Ficou furioso, achando que a girafa tinha enganado ele. Mas essa história inteirinha, com rica em detalhes, vocês vão encontrar aqui no texto. Fiz só o resumo. Então, antes de começar, eu quero que você numere todos os parágrafos, lembra? Numere todos os parágrafos. O texto todo tem 13 parágrafos. Então, numere todos aí e vamos lá ler, né? Um dia, nas savanas da África, uma girafa estava em busca de água e comida. No meio do caminho, encontrou um rinoceronte que também estava buscando alimento. Os dois começaram a lamentar-se. Veja só, amigo rinoceronte, a terra está toda esburacada, todos querendo buscar alimento. Mas olhe no alto das árvores. As folhas estão tão verdinhas. O rinoceronte concordou e ainda disse: seria maravilhoso se conseguíssemos alcançar o topo das árvores. Como faríamos isso? Tive uma ideia. E se falássemos com o feiticeiro? Ele pode nos ajudar. A girafa gostou da ideia e lá se foram os dois até a casa do feiticeiro para contar a ideia que tiveram. O feiticeiro disse: isso é fácil. Vou preparar uma porção para que vocês consigam alcançar as folhas mais altas das árvores. Seus pescoços e suas pernas ficarão compridos e assim comerão as folhinhas mais verdes. Voltem amanhã, que tudo estará pronto. No outro dia, conforme o combinado, a girafa voltou à casa do feiticeiro, mas o rinoceronte não apareceu. Ela esperou, esperou e nada. Talvez o rinoceronte tenha encontrado comida em outro lugar. Assim, o feiticeiro deu a poção apenas à girafa. Ela tomou a poção mágica e logo suas pernas e seu pescoço foram ficando mais compridos. Ela sentiu-se tonta, fechou os olhos, mas quando os abriu, percebeu como tudo estava diferente. Logo avistou uma árvore frondosa e se deliciou com suas folhas verdinhas e fresquinhas. Árvore frondosa, toda coberta de folhas. O rinoceronte realmente tinha encontrado outras plantas em outro local, mas de repente se lembrou do compromisso e correu até a casa do feiticeiro em busca da poção. Mas já era tarde e não havia mais poção nem feiticeiro. Ele ficou furioso, pois imaginou que tivesse sido enganado pela girafa. Desde então, passou a perseguir o feiticeiro pela floresta e correr atrás também de outras pessoas que passam por seu caminho. O rinoceronte ficou bravo, se sentiu enganado. Então vamos lá? Gostou da lenda? Entendeu agora, segundo a lenda, por que a girafa tem o pescoço comprido? A história da ciência é outra, tá? A história da ciência quem conta é um chamado de Darwin. O que acontece? As girafas que tinham o pescoço pequenininho e as pernas curtas, que não alcançavam o topo das árvores no período em que ficou sem chover, as girafas morreram. E sobravam apenas as girafas com os maiores pescoços. E os filhos das girafas, que tinham os maiores pescoços, as maiores pernas, nasciam e herdavam a sua característica. Assim como a gente herda o nosso cabelo
liso ou enrolado dos nossos pais, elas herdavam o pescoção e as pernas compridas. E assim foi só sobrando girafas as pernas grandes e os pescoços grandes. A história de Darwin é bem bacana. E é que ele observou com o método científico dele. Vamos lá. Quais são os animais que apareceram na fábula? Marque um X na alternativa correta. Então, apareceram 2 animais. Quais eram? Segundo a lenda, como era a girafa antes de tomar a poção mágica? Como que era? As pernas, o pescoço da girafa. Gente, o pescoço da girafa é tão comprido, mas as pernas dela tão grande, que nem com aquele pescoção, se ela vai tomar água, ela não alcança o chão, porque as pernas são muito grandes. E aí, ó, olha só, essas pernas são tão grandes, se ela bate o pescoço aqui, ela não alcança o chão. Ela tem que ficar de joelho para tomar água. Por isso que o joelhinho dela é escurinho assim, ó. Ela fica de joelho para ela conseguir tomar a água. Ou comer essas folhinhas aqui da savana. Então, ela foi, ó, já a árvore, ela come com a maior tranquilidade. Então, como era a girafa antes de tomar a poção mágica? Como eram as pernas, como era o pescoço da girafa? O que aconteceu para que a girafa e o rinoceronte começassem a se lamentar pela falta de alimento? Não tinha alimento. Eles não encontraram alimento nem água. A terra estava como? Como que estava a terra ali? E aí? Muita seca? Faltou água? Também para as plantas se desenvolverem? O que o feiticeiro fez pela girafa? O que ele deu lá na garrafinha para a girafa? E como ela se sentiu? Ela foi logo assim, sorridente, alegre, contente, ficou, cresceu? Ela se sentiu uma coisinha. Volta lá, vou dar até a dica. Parágrafo 10. Releia o parágrafo 10, que você vai descobrir. Agora, página 516. O que aconteceu com o rinoceronte? O que aconteceu com o rinoceronte? Quando a girafa chegou lá no feiticeiro, o que estava acontecendo com o rinoceronte? Dá uma lida lá no finalzinho, parágrafo 12, 13, e descubra o que aconteceu com o rinoceronte. Vamos lá agora treinar ortografia, palavra, escrita da palavra? Então, olha só, nós temos algumas palavrinhas que elas podem ser escritas ou com G, G, Gé ou Gi. GE, GI, JE ou JI. Então, vocês vão escrevendo, vão fazer o quê? Religião. Escreve com qual? Com GI? Então, vocês vão lá, marcam um X aqui no GI. E aqui você vai escrever a palavra correta. Ginástica. Com que escreve? Marca um X e escreve a palavra correta. Vai fazendo isso até o finalzinho. E agora, eu vou fazer um ditado com você. Vamos lá, e você vai escrevendo. Pode consultar o dicionário se você tiver dúvida. Não precisa escrever com a dúvida, não, tá? Colégio, gelado, gelado. 3. Página, 4. Canjica, 5. Beijinho, 6.
agenda, agenda. 7. Gengiva, gengiva. 8. Relógio, relógio. Girafa, girafa. Gente, gente. Hoje, hoje. 12. Giló, giló. 13. Religião, religião. 14. Girafa. E repetiu girafa. Então, coloca girafa não, berinjela, berinjela. 15. Gelo, gelo. E para finalizar, jequitibá, jequitibá. É uma árvore, jequitibá. Terminamos aqui, sem agenda. Gente, olha só o que o Gert fez. Ler torna a vida mais fácil. Olha o esforço que ele está fazendo. Se ele tivesse o hábito de ler, ele ia ler. Puxa, ele está empurrando a porta para tentar entrar, sendo que a porta se abre puxando. Realmente ler torna a vida mais fácil. Seja um leitor. Beijo grande. Fique com Deus.